Fala galera, tudo bom? Meu nome é Jefferson, sou professor de Sociologia e Filosofia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O conceito que vai ser abordado hoje é o conceito de ideologia, mas mais especificamente o conceito de ideologia abordado por Karl Marx. Karl Marx é um pilar da sociologia, o que a gente brinca, chama de um dos três porquinhos da sociologia, junto com Weber e Durkheim, né? Que é um autor fundamental e muito importante para a gente entender a sociologia. E o Marx tem vários conceitos, né? E um desses conceitos, que são os conceitos chaves, né? Um dos conceitos chaves do Marx, e que é fundamental para você entender, que provavelmente cai em vestibular, né? Que é o conceito de ideologia. Mas afinal de contas, o que seria ideologia para o Marx? Antes da gente entender o que é ideologia para o Marx, a gente tem que pensar o que a gente entende dentro do senso comum como ideologia, porque é uma expressão que é muito utilizada. A gente tem uma música muito famosa aí do Cazuza, né? Que chama ideologia, que ele fala: ideologia, eu quero uma para viver. Só que a forma como o Cazuza está empregando o termo ideologia ali é totalmente diferente da forma como o Marx entende o que é ideologia. E aí eu vou distinguir para vocês entenderem. Dentro do senso comum, quando a gente usa esse termo ideologia, a gente normalmente se refere à ideologia política, a concepções de mundo, né? A forma normalmente como as pessoas enxergam o mundo. E normalmente o conceito de ideologia ele é formulado apenas como um conjunto de ideias, talvez um conjunto de valores, né? E de percepções que eventualmente a gente tem sobre o mundo. É basicamente isso. Dentro do senso comum, esse seria o conceito de ideologia. Tanto que a gente pode pegar, por exemplo, a música do Cazuza, né? Quando ele fala ideologia, eu quero uma para viver, é justamente isso. Eu preciso de uma ideologia política, né? O que o Cazuza está se referindo ali é uma ideologia política. Eu preciso de uma ideologia política, eu preciso de um conjunto de ideias, de crenças, de valores, de percepção de mundo que me oriente, né? É nesse sentido que o Cazuza está dizendo. A gente precisa ter uma ideologia no sentido de ter um pensamento acerca de como as coisas deveriam funcionar dentro da sociedade, né? Só que o Marx, ele tem uma percepção completamente diferente do que seria ideologia. Vamos lá. Primeiro, o Marx ele vai falar que as ideias que circulam dentro da sociedade, as ideias, os valores e as percepções que normalmente a gente forma sobre o mundo, elas são fruto de uma percepção da classe dominante. E quem seria a classe dominante dentro do capitalismo? Seria a burguesia, os donos dos meios de produção, segundo a visão do Marx. Então, segundo a visão do Marx, as ideias que nós temos acerca das coisas, elas são impostas por essa classe dominante. E mais, elas visam distorcer a realidade. Elas visam ocultar a realidade. Vamos dar exemplos aqui. A gente tem um conceito aqui que é muito interessante para a gente entender o que seria a ideologia na visão do Marx, né? Que é a meritocracia, a visão de meritocracia, né? Que basta você se esforçar que você pode ficar rico, que você pode ficar milionário, né? E que tudo dependeria de um esforço, de mérito, né? E que as pessoas que eventualmente não ficaram ricas dentro da sociedade é que não se esforçaram o suficiente. Isso é uma ideologia muito clara, né? É uma ideia que favorece a manutenção da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, porque faz com que os trabalhadores não achem que a sua condição social é fruto da forma como a sociedade se organiza, e sim uma questão individual. Então eu sou pobre não porque o sistema funciona não porque o sistema faz com que eu seja pobre, a lógica do sistema, né? E sim porque eu não me esforcei o suficiente. Percebem? É uma ideia que é imposta por essa classe dominante, né? Que visa distorcer a realidade, porque a realidade não é essa. Entende? A realidade é outra. As pessoas não são pobres, muitas vezes não, as pessoas não são ricas, melhor dizendo, não por falta de esforço, e sim por outras N questões, né? N questões que a gente pode entender aí de estruturas da sociedade, né? Mas a questão de culpabilizar o indivíduo.
Uma outra ideologia seria a naturalização da desigualdade social, né? Ou seja, o capitalismo sempre existiu e sempre irá existir, sempre irão existir ricos e pobres, né? A desigualdade social seria algo natural entre as pessoas, né? Seria uma consequência de diferenças individuais, né? Isso seria uma visão ideológica, né? Ou seja, é uma visão que favorece os interesses da classe dominante e que mantém a sociedade como está. Então perceba que para o Marx, o conceito de ideologia, ele sempre visa manter o status quo. Basicamente isso. São ideias que circulam na sociedade, que as pessoas consomem, os trabalhadores, então, é como se os trabalhadores introjetassem ideias e valores que não lhe pertencem, que não favorecem os seus interesses. Isso que é a principal ideia que o Marx vai entender como a ideologia, que é completamente diferente do que a gente entende como ideologia no senso comum, né? A gente pode até entender que tem um conceito do Marx que ele chama de consciência de classe, né? Que é quando o trabalhador ele percebe essa ideologia e ele percebe que essa ideologia ela é construída para distorcer a realidade e que não favorece os interesses dele. Ele toma consciência de classe. É interessante que dentro do senso comum a gente pode também chamar a consciência de classe de ideologia comunista, ideologia socialista, né? Mas que não tem a ver com, de fato, o conceito de ideologia de Marx, percebe? É que a gente precisa tratar de forma rigorosa, porque é um conceito sociológico. É isso, galera, uma videoaula curta, só para a gente falar um pouco sobre esse conceito de ideologia, né? O que o Marx entende que é ideologia, diferenciar, né, a ideologia do senso comum da ideologia conceito marxista, né? Que é muito importante. E é isso, galera. Um forte abraço, até a próxima.